vídeo é para contar uma novidade para quem acompanha aqui o canal. O canal vai passar por algumas pequenas mudanças e também para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de trabalho, que eu sei que aflige bastante gente, assim como a mim, e essa questão, né, de não conseguir às vezes trabalhar fora, de ter algumas limitações físicas que impedem um trabalho formal. Então pega um cafezinho porque a conversa vai ser um pouquinho longa. Eu acho que eu nunca contei aqui, porque é um assunto um pouco pessoal, é bastante pessoal, e aí eu não costumo falar tanto sobre isso, mas eu vou tentar resumir bem essa história minha em relação a trabalho, para tentar chegar no objetivo principal, que é falar sobre esse tema com vocês. Bem, eu me formei em nutrição em 2012, depois disso eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e atuei aí dentro da nutrição por 1 ano e meio e desisti. Desisti da carreira de nutricionista porque eu não me via como nutricionista, eu não gostava da nutrição. Durante a faculdade mesmo, muito cedo, eu já me apaixonei pelas disciplinas de fisiologia, patologia, que estudam como funciona, né, o corpo humano, a questão das doenças e do organismo, como isso se desenvolve, e eu tinha muito interesse por isso. Então eu resolvi abandonar a nutrição e tentar fazer medicina, porque parecia que aquilo combinava mais comigo. Passei 3 anos tentando vestibular e não passei. Aí eu tentei desistir e passar para a medicina veterinária, que era algo que também podia se encaixar muito comigo, já que eu amo animais. Eu fiz então 1 ano e meio de veterinária e aí tranquei o curso porque foi bem nessa fase que eu comecei a piorar muito da minha condição de saúde. Foi bem durante esse período que no último semestre, assim, que eu comecei a ficar muito ruim e começou essa busca incessante pelo meu diagnóstico. Como eu ainda queria muito e eu precisava que o meu lado profissional desse certo, eu abri um comércio, tentei abrir um comércio de produtos personalizados com meu esposo, que era sublimação, né? Camiseta personalizada, caneca, não deu certo. Depois eu tentei abrir uma papelaria online, trabalhava só de forma online mesmo, não tinha nada físico, só que eu também não consegui. E justamente por essa questão de que a minha saúde física estava piorando bastante e eu não estava, por exemplo, conseguindo ficar em pé para embalar os produtos. E então, por mais que fosse online, exigia muito do meu físico. Eu abaixar, levantar, pegar produto, embalar para levar no correio, esse tipo de coisa. E foi ficando cada vez mais impossível, inviável tornar aquilo ali uma atividade que eu fizesse diariamente. Eu ficava um pouco em pé e daqui a pouco eu tinha que sair correndo para me sentar, me deitar para não passar mal. Como já não era uma coisa que eu via futuro, eu resolvi parar. E aí eu entrei numa crise muito grande, sabe? Porque aquilo me pegava muito. Eu precisava trabalhar, eu precisava de renda, né? A gente precisa ganhar dinheiro. E eu não me achava. Qualquer coisa assim que eu pensava, que eu tentasse, não estava dando certo, seja pela minha saúde ou seja por uma questão do próprio negócio. E as coisas foram me fechando, assim, eu fui me sentindo cada vez mais sem opção mesmo, e eu precisava disso para me sentir útil, para me sentir bem comigo mesma, e também para essa questão de ter dinheiro, de ter uma fonte de renda. Às vezes a gente escuta comentários do tipo, né, tá inventando doença para não trabalhar, ficar arrumando coisa para não fazer nada. E eu juro que eu fico tentando entender a lógica do comentário, né, dessas pessoas, porque se você for parar para pensar, pensa, por exemplo, numa pessoa que se aposenta ou que de alguma forma ela é retirada do mercado de trabalho. Cara, isso é um grande problema na vida dela. A falta do trabalho é uma das coisas que mais gera desmotivação nas pessoas e piora a qualidade de vida em todos os sentidos. É como se faltasse uma parte da vida, sabe? Algo não está completo. É você não conseguir trabalhar por uma semana, pegar férias durante um mês e sentir um alívio enorme, tudo bem, eu compreendo, porque às vezes a rotina de trabalho pode ser muito puxada. Agora, você achar que não trabalhar em nenhum momento, levar a vida assim, é uma coisa boa, positiva, eu acho que a pessoa está completamente enganada. Você não conseguir trabalhar porque tem uma coisa que te impede, que te dá uma limitação. E aí você vê os seus planos, sabe? Tudo que você, enfim, desejou, investiu, indo por água abaixo, é uma coisa que está longe de ser positiva. Então, quando a pessoa faz um comentário desse tipo, eu acho que ela está falando muito mais sobre ela, sabe? De um pensamento que é dela, de um comportamento que é dela. Mas voltando ao assunto, isso estava me fazendo um mal danado.
E a única certeza assim, que eu sempre tive na vida desde criança é que eu queria trabalhar com a área da saúde. A outra certeza é que eu não consigo mais fazer uma outra faculdade agora. Então, por isso, eu resolvi voltar para a nutrição. Então, eu comecei a estudar novamente sobre nutrição, a ver cursos sobre isso, a criar conteúdo, né, no Instagram sobre nutrição. Só que eu esbarrei no mesmo problema que eu tive lá atrás. Eu não me vejo como nutricionista. Eu não gosto disso, eu não me vejo com isso no futuro, sabe? E esse é um grande problema, uma entrave muito grande. A única área que eu gosto da nutrição é a área hospitalar. Só que isso exige que seja físico, né? Seja um trabalho presencial. E não dá, eu teria que me encaixar em algo que fosse online agora. A nutrição hospitalar, oncológica, que é a que trata câncer, de forma só remota, é algo que não dá certo porque precisa de uma prática, sabe? Você precisa de experiência prática nisso. Só que eu sempre tive uma grande amarra no meu pé, que era assim, se eu me formei em nutrição, eu preciso atuar com o que eu me formei. Até eu entender que eu poderia usar o conhecimento que eu tive com a nutrição na graduação, na pós, para uma outra coisa que não fosse exercer a profissão como nutricionista, foi um grande trabalho mental, assim, precisa de muita terapia. Então eu vou sugerir agora para vocês um exercício que eu fiz para tentar achar uma resposta para essa minha questão, que me ajudou muito a clarear as ideias e talvez ajude vocês também. Pegue um papel e uma caneta aí. Nós vamos anotar as possibilidades de trabalho considerando alguns pontos. O primeiro deles, a sua condição de saúde. Segundo, o que você gosta. Terceiro, que você acredita que você tem uma vocação. Quarto, o que você sabe fazer agora. Quinto, o que você não vai precisar investir dinheiro para fazer, ou que o investimento seja muito pequeno. Sexto, o que você acha que tem futuro. E o principal, o que você acredita que tem uma função para a sociedade. Aquilo que te move, que te dá uma motivação maior. Agora eu vou dar o meu exemplo quando eu fiz esse exercício. Primeiro, a minha condição de saúde. Tinha que ser uma coisa que eu não ficasse em pé, que eu não passasse calor de forma nenhuma, mesmo que mínimo, porque o calor para mim é um dos piores, se não o pior gatilho, que eu não precise sair sozinha, me deslocar, tipo um transporte público ou dirigir, ter uma flexibilidade maior caso eu sinta pré-síncope, que eu não precise fazer força, nada que exija do meu físico, porque eu não tenho, que eu não fique muito tempo numa mesma posição e que, se caso eu tenha síncopes e tal, eu consiga deitar rápido e ter aquele tempo de recuperação, e também que eu tenha uma flexibilidade para conseguir colocar em prática os cuidados que eu tenho que ter para não entrar em síncope, por exemplo. Ou seja, o melhor dos mundos, trabalhar em casa pela internet. Agora, o segundo ponto, né, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de estudar. Acredite, eu sei que é estranho, mas é um hobby. Eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de conhecer coisa nova. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e os assuntos que eu mais tenho afinidade, que eu gosto muito de estudar, é saúde e metodologia científica. Quanto à vocação, eu acho que eu pelo menos acredito, né, que eu tenho para escrever. Foi uma coisa que desde pequenininha mesmo, desde criança, eu gosto muito de fazer. O que eu sei fazer no momento e que eu não preciso investir, não preciso ter dinheiro para isso, é criar conteúdo nas redes sociais. Eu acho que o que tem futuro é a internet. Eu acho que é um caminho sem volta, as profissões vão mudar muito, muitas serão digitais. E a gente tem que se adaptar com isso. Quem não gosta da ideia, talvez é bom começar a pensar nisso. E o que eu acredito que tem uma função para a sociedade é, sem dúvidas, a ciência. E o que me move é compartilhar conhecimento. Eu acho que não faz muito sentido quando o conhecimento ele fica guardado. Acho que ele é feito para ser escancarado, para ser passado adiante, e isso é muito libertador. E a minha maior motivação agora é divulgar doenças raras, é que isso tenha um alcance, que isso seja visto pela população em geral, que seja um conhecimento assim compartilhado por muita gente, que chegue a quem tanto precisa. Então o resultado desse meu exercício é divulgação científica de doenças raras, com uma linguagem muito simples para que as pessoas entendam, para que todo mundo tenha acesso,
conheçam a importância de se falar sobre isso, como isso pode mudar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, inclusive, facilitar o diagnóstico, além de combater a desinformação sobre tudo que envolve doenças raras. Eu não sei se isso vai dar certo, eu não faço a menor ideia se isso vai ser rentável, mas eu espero e estou torcendo muito que seja, até porque isso é fundamental, né? Tem que ser rentável, a gente precisa de dinheiro, infelizmente. Seria muito bom se a gente fizesse só o que a gente gosta, sem se preocupar com essa parte, mas essa não é a nossa realidade. Inclusive, esse é um ponto que você tem que considerar lá naquele exercício, a questão do retorno financeiro, né? O tempo aí para o retorno, porque dependendo da situação, do que você escolher fazer e tal, esse tempo talvez seja longo. A gente sabe que, por exemplo, com a internet, as coisas não são rápidas, é muito a longo prazo o retorno financeiro. Talvez você vá ter que fazer um planejamento, sabe, de quanto dinheiro você vai ter por X período até ter esse retorno, como você vai lidar com isso, em que lado você vai apertar, vai segurar a grana, ou se você vai poder contar com alguém, enfim. Para ter ideias do que trabalhar home office, você pode pesquisar aí no YouTube mesmo, profissões para trabalhar na internet, como trabalhar de casa, esse tipo de coisa, e vai aparecer muita coisa, só fica um pouco esperto, fica um pouco atento, porque tem gente que promete milagres, sabe? Que você vai ganhar, nossa, um super dinheiro num período muito curto, e, cara, assim, pode ser que você seja uma super exceção? Pode. Só que na maior parte dos casos não é o que acontece. A gente tem que ter pé no chão, então na hora de pesquisar, de ver as possibilidades, foge daqueles conteúdos muito milagrosos, sabe? Que a coisa vai ser muito fácil, que é tudo muito rápido. Eu já comecei a elaborar os conteúdos dessa nova fase do Deus Zebra e eu tô aqui para dizer para vocês que o nome vai mudar, o nome do canal vai mudar, agora é Deus Zebra SED, porque SED seria de Síndrome de Ehlers-Danlos, mas como a ideia é ampliar para outras doenças raras, então agora vai ser Deus Zebra na Saúde. O carro-chefe daqui, né, do canal, dos meus conteúdos no Instagram também, é Síndrome de Ehlers-Danlos e desautonomia, porque são as condições que eu vivo. Então esses serão assuntos que vão continuar sendo recorrentes por aqui. Eu espero muito que dê certo, porque é algo que eu realmente acredito que existe uma necessidade, precisa ser falado, precisa ser divulgado, e eu acho que isso tem um impacto muito grande na vida de muita gente. Então é uma sensação de estar no caminho certo. Espero que não seja só a sensação. E deixa aqui nos comentários alguma sugestão de uma doença rara que você tenha muito interesse de conhecer um pouquinho mais. Um beijo, fui!